Queridos irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 146, desde já trazendo o nosso boa noite, que a graça e a paz do Senhor possa ser com todos. Encerrando, irmãos, a sequência dos milagres, da exposição dos milagres de Jesus, nós estaremos hoje expondo um outro estilo literário presente na Escritura, que são os salmos, são hinos de louvor. Salmo de número 146, são apenas 10 versos, e após a leitura você, como de costume, vai permanecer com a Bíblia aberta, para que venhamos entender com maior clareza aquilo que o Senhor nos fala nesta noite. O texto nos diz assim, Salmo 146, Aleluia, louva a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Você vai sentar-se agora. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe. Oremos, igreja. Ó Senhor, nós que acabamos de entoar louvores ao Teu nome, queremos agora que os nossos corações eles possam se voltar, eles possam estar atentos à Tua palavra, a mais uma porção da Tua palavra lida e explicada no dia de hoje. Nós pedimos humildemente, ser conosco, ser favorável para conosco, para com a Tua igreja, que saiamos daqui, ó Deus, com nossa alma alimentada neste dia, que é a feira da alma, que a nossa alma tem encontrado neste dia aquilo que ela tanto necessita. E podem ser as mais diversas necessidades: o conforto, o consolo, a correção, a admoestação, a confirmação de promessas. Que saiamos daqui alimentados. Que seja o Senhor a nos alimentar. Em nome de Cristo Jesus, é assim que nós oramos, ó Pai. Amém. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos ao nosso meio. Aqueles que apenas acompanham a transmissão, que também possam ser abençoados e, independente do motivo que o levou a estar ausente, possamos, se o Senhor não voltar próximo domingo, também vermos assim a igreja cheia, com a presença de todos os irmãos. Irmãos, enquanto meditávamos nesse salmo, enquanto elaborávamos o sermão e procurávamos deixar clara a ideia central do texto, que é confiança, eu lembrava de desses vídeos, desses virais que acontecem na internet, e como eu também passo por isso, o meu filho ele joga bola, e de vez em quando a gente se faz presente nos treinos, nas escolinhas, e um dos vídeos que alcançaram, e é uma moda na verdade na internet, é onde as mães vão para as escolas de futebol, põem um cone na cabeça, um cone daqueles de educação física, e os filhos ficam atrás para tentar acertar o cone com a bola, Eu já vi isso na modalidade criança, e o mais perigoso ainda é na modalidade quando os maridos fazem isso, E a frase delas é: eu sou fulana, pai de fulano, e confio nele. E aí espera o chute, E a intenção é que o menino, o filho, o jogador ou o pai, acerte o cone com a bola. Só que a gente fica imaginando e vendo a expressão da mãe,
ela fala com orgulho, né? Eu sou mãe de fulana de tal. Aí diz assim, e eu confio nele, né? Mas é um confio nele esperando uma bolada nas costas. E o objetivo do vídeo, na verdade, é fazer com que o mais habilidoso consiga alcançar o objetivo. Mas o que arranca os aplausos do vídeo, né? O que dá ibope, na verdade, é a bolada nas costas, né? E aí eu ficava refletindo, né? Nós dizemos que confiamos no Senhor, mas até que ponto nós confiamos no Senhor? Né? Nós dizemos somos cristãos e acreditamos nesse Deus a quem acabamos de louvar. Mas será que nos comportamos iguais a essas mães, onde trememos a voz em algumas situações e realmente não confiamos como deveríamos? Aquelas mães geram, ou melhor, alimentaram uma expectativa, porque a bola ela só poderia ser lançada quando ela terminasse a sua fala. E aí gera-se alguns segundos de expectativa para saber se aquele cone na cabeça seria derrubado, ou se aquela bola iria atingir as suas costas, ou mesmo o alvo seria errado. E essa expectativa, irmãos, é vivida por elas e é vivida por cada um de nós, independente da nossa faixa etária, da fase que estejamos vivendo. Expectativa é um negócio presente. Esperança é um negócio presente na nossa vida. Quer seja criança que espera por aquilo que foi prometido pelos seus pais, quer seja o jovem que espera o amor da sua vida chegar, quer seja o jovem que quer o emprego, que quer o trabalho, que quer a porta de emprego, quer seja o filho que está prestes a chegar. Tudo isso gera expectativa em cada um de nós. Nós esperamos a nossa vida inteira, seja por coisas menos ou mais importantes. Por exemplo, quando nós somos crianças, nós esperamos e nós confiamos nos nossos pais. Nós os temos como heróis. Até que crescemos um pouco e percebemos que eles não são tão heróis assim. Percebemos que eles falham. E em algum momento da nossa vida, os nossos pais nos decepcionaram. Em algum momento da nossa vida, os nossos professores, aqueles que nós olhávamos e diziam assim, nossa, fulano é top, mas fulano nos decepcionou. A gente caminha mais um pouquinho, a gente começa a votar, né? E a gente começa a depositar nossa confiança em governo A, em governo B, em governo C. E mais cedo ou mais tarde, aqueles homens ou mulheres nos decepcionarão também, com seus planos, com as suas propostas. Enfim, irmãos, ao longo de toda a nossa vida, nós estaremos sempre depositando a nossa esperança em alguém ou em algo, e consequentemente, também seremos frustrados, vez ou outra. Isso de forma corriqueira e de forma do nosso dia a dia normal. Isso faz parte da existência humana, esperar por algo ou depositar esperança em algo. Mas quanto à vida eterna, irmãos, quanto às coisas do alto, aquelas que apontam para o alto, o que é que nós esperamos? O que é que nós esperamos, por exemplo, que ocorra após a nossa morte? Quando nós morrermos, o que é que nós esperamos? Enquanto esse momento não chegar, como nutrimos essa confiança? Ou onde depositamos essa confiança? O que irá nos mover nesse sentido de acreditarmos e de confiarmos? Em quem temos posto a nossa confiança? Nós confiamos no nosso sistema doutrinário? Nós confiamos no nosso conselho? Nós confiamos no nosso pastor, nos nossos pastores? Nós confiamos nos pais da igreja? Nós confiamos nos puritanos? Não é errado confiar, mas até que ponto temos posto a nossa confiança naquilo que pode ser moldado, trabalhado, pode ser organizado pelo homem, e esquecemos de pôr a nossa confiança naquilo que é eterno, naquilo que não muda, naquilo que não passa de fase. Assim como as crianças, irmãos, um dia serão decepcionadas pelos seus pais, quando perceberem que de vez em quando eles fazem aquilo que elas menos esperam. Assim como olharemos um dia para os nossos políticos, que um dia tanto apoiamos, mas que no outro nos traíram.
assim como grandes autores renomados que tiveram a venda dos seus livros diminuídas por causa das quedas em suas vidas, assim como qualquer outra coisa, pessoa ou sistema, nós correremos o risco de sermos abraçados pela decepção. Nós seremos traídos por termos posto a nossa esperança naquilo que foi criado, naquilo que foi moldado, naquilo que foi estudado, ou naquilo que é passageiro. Quem de nós aqui já não coleciona algumas decepções? Quem aqui no nosso meio já não coleciona frustrações por ter posto a sua confiança, seja em pessoas, sejam em coisas, sejam em sistemas, sejam em governos, seja lá no que for? Quem de nós já não coleciona frustrações por acreditarmos naquilo que é passageiro, irmãos? E aí Davi ele vai expor aqui numa bela declaração, onde deverá ser posta a nossa confiança. Ele vai relatar aqui as fontes falíveis, as fontes errantes, as fontes temporais, mas assim como também ele vai encher de argumentos o Salmo 146. E ele vai tratar da fonte inesgotável, ele vai falar do poder supremo. E aqui nesse salmo nós vemos aqui dois extremos. Nós vemos a confiança naquilo que é frágil, no homem, e nós vemos a confiança no próprio Deus. Esse texto ele vai nos mostrar, irmãos, dois contrários, dois extremos. Eu não sei se na sua Bíblia tem essa mesma inscrição, mas na minha diz assim: a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. E a Bíblia, ao longo dela, ela sempre trata de opostos. E o texto, como vai falar de confiança, o salmista ele toma cuidado para dizer: não confieis naquilo que é passageiro, mas ponha sua confiança naquilo que é eterno. Interessante, irmãos, que esse salmo é o grupo, o conjunto dos 5 últimos salmos. Eles têm mais ou menos a mesma linha de raciocínio, são hinos de louvor, são hinos de gratidão a Deus. Então eles têm mais ou menos a mesma conjuntura, não é? E o Salmo 146 ele inicia dizendo: aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Interessante, irmãos, que os outros salmos eles também vão conter essa mesma expressão. Os outros eles vão finalizar sempre com aleluia. E aleluia na escritura, a sua origem é uma origem hebraica, que significa louvai a Deus e adorem a Deus. É um grito de louvor, um grito de exultação, frequentemente usado para expressar, irmãos, toda a alegria e toda a reverência a Deus. E o 146 ele inicia e ele termina da mesma forma. O salmista começa dizendo: louvado seja Deus por isso. E aí ele expõe as verdades e ele finaliza: louvado seja Deus por isso. O louvai aqui, irmãos, nós sabemos que esses salmos eles eram cantados pelo povo de Deus, geralmente quando iam ao templo, né? Eram hinos vividos, eram hinos praticados, eram canções cantadas por aquele povo, não pelo ímpio, mas por aquele que já havia experimentado de alguma forma a graça de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Então o salmista diz aleluia, ou seja, louvem ao Senhor, entoem louvores a Deus, adorem ao Senhor. Mas interessante que ele não aponta isso apenas para os seus leitores, ele traz essa responsabilidade para si mesmo, quando ele diz: louva, ó minha alma, ao Senhor. O salmista chama para si, irmãos, a responsabilidade da adoração. O salmista não diz: igreja, adorem. O salmista diz: inclusive eu preciso adorar, nós venhamos adorar. Isso num contexto de confiança. O salmista está dizendo: não apenas vocês confiem, mas nós devemos confiar. A minha alma precisa confiar no Senhor, precisa louvar e adorar o Senhor. E ele era convicto, irmãos, ele era convicto disso. Ele tinha a noção do senhorio de Deus sobre a sua vida, e o desejo pelo Senhor era notório, assim como a sua confiança estava no eterno e não naquilo que era temporal. E ele já havia registrado inúmeras outras declarações, onde a sua dependência e a sua confiança foram muito claras, foram enfáticas.
O Salmo 63, verso 1, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente e a minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. O Salmo 86, verso 12: dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o Teu nome. Salmo 121: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. São textos que expressam confiança, são textos que expressam dependência, são textos, irmãos, que demonstram o seu desejo de cultuar, o seu desejo de adorar, e isso era constante. Interessante, irmãos, que embora ele fosse pecador, e ele estivesse suscetível a isso, mas o que ele tinha em mente é que essa adoração pudesse ser ininterrupta, ou seja, ele tinha o desejo de louvar a Deus por toda a sua vida. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E essas expressões, louvarei e cantarei, trazem a ideia, irmãos, de que uma vida deveria ser vivida para a glória de Deus. Não apenas lábios entoando canções, mas todo um ser disposto a servi-lo e a bendizê-lo. Não apenas lábios cantando, mas vidas adorando. Não apenas momentos de louvor, mas um louvor contínuo. Um louvor de expressão, onde a confiança, isso pudesse ser notório. E é interessante, irmãos, como Davi, ele estipulou aqui um prazo. E aí nós precisamos nos perguntar, né? Até quando nós estamos dispostos a servir ao Senhor? Será que isso já passou pela sua cabeça? Um prazo de validade para servir ao Senhor? Algo do tipo, não, já deu, vamos deixar para outro agora. Será que você já passou por isso? Já viveu isso? Você foi chamado para servir ao Senhor, foi chamado para trabalhar em sua obra, e aí você passou ali 1 ano, 2, 3, não sei quantos, mas aí você cansou, e aí você diz, não, deixa para outro, vamos dar oportunidade para outro, e aí você mesmo põe um selo, uma etiqueta de validade, no tempo que você quer servir ao Senhor. Davi diz, eu servirei ao Senhor, eu adorarei ao Senhor, enquanto eu viver. Será que é esse o mesmo prazo de validade que nós temos em mente? Será esse o mesmo prazo de validade que nós esperamos para os nossos filhos? Nós queremos que eles passem a vida inteira deles servindo e adorando o Deus no qual nós servimos. Mas será que eles enxergam em nós essa mesma disposição? Será que eles não veem em nós um certo cansaço? Um certo desconforto em estar presente, em trabalhar na sua obra, em louvá-lo, em adorá-lo, em bendizê-lo? Será que eles conseguem enxergar em nós uma falta de crédito, uma falta de confiança no Deus a quem nós servimos? Davi, ele vai mostrar, irmãos, o seu desejo, a sua vontade, o seu anseio de que essa confiança pudesse existir ao longo de toda a sua vida. É lógico que sabemos que somos pecadores, assim como Davi também, e ele estava suscetível a que esse desejo ele pudesse ser interrompido, a que essa vontade por toda a sua vida pudesse ser interrompida. Isso acontece na minha, na tua vida. Fases onde pensamos e estipulamos, será que realmente já deu? Será que aquilo que eu tenho esperado, aquilo que eu tanto tenho orado e não tem acontecido? Será que não é aqui que eu preciso ficar? Será que não é aqui que eu preciso encerrar a minha carreira? O salmista está dizendo, se pensarem assim, a confiança não estará no Senhor. E aí ele começa agora a elencar razões e motivos onde não deveremos colocar a nossa confiança. E ele vai dizer o porquê. Verso 3 diz, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. E aí ele começa a falar agora, irmão, sobre a humanidade como um todo.
E ele traz aspectos aqui que podem muito bem seduzir a qualquer um que é sedento por segurança e por proteção. Quem de nós aqui não é atraído por essas duas palavras? Quem de nós aqui, irmãos, não sente o desejo de estar em segurança? Quem aqui não sente o desejo de estar protegido? Quão boa é a sensação! Eu lembro-me da infância, e você também deve lembrar, quando nós com medo corríamos para a cama do nosso pai, da nossa mãe, e parece que naquele momento, naquele aconchego ali, se tornava o lugar mais seguro do mundo. Em momentos onde a gente precisa ser consolado, confortado, e quando encontramos esse ombro amigo, esse braço acolhedor, o quão bom é estarmos nessa situação. O quão bom é encontrarmos segurança e proteção. E o salmista vai dizer, essas duas coisas estão relacionadas, e ele traz aqui a figura do príncipe. O príncipe, ele poderia, o rei, o governante, ele poderia sim oferecer e proporcionar tanto segurança como proteção àqueles que estavam ao seu redor. Assim como também, irmãos, nós erroneamente pomos a nossa confiança em sistemas, pomos a nossa confiança em homens, em autoridades. Por exemplo, quem aqui não tem o desejo de se aposentar? Quem aqui não tem o desejo de, após uma vida de trabalho, dizer assim, nossa, agora eu vou me aposentar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e aquilo outro. Isso é muito presente na nossa profissão, né, Jota? A coisa que mais fala, você passou da metade da jornada, você já está falando em quando se aposentar, né? Quando eu for para a reserva. E aí, irmãos, nem os aposentados estão escapando, né? A gente está vendo aí mais um escândalo no nosso país, né? Onde aqueles que depositaram sua confiança, um dinheirinho que vão receber para manter a saúde, manter remédio, olha só o que é que temos visto. O salmista ele cita os príncipes como um sinal de pessoas temidas, ou seja, de autoridades. E aí nós entendemos que o príncipe aqui ele representa essa autoridade, mas representa também sistemas de governos, grandes autoridades, que embora possam exercer algum tipo de poder, que possam exercer algum tipo de controle, algum domínio, eles não passam de filhos dos homens. Eles são apenas homens. Essa é uma verdade atemporal. O salmista escreveu isso há muito tempo atrás, dizendo, eles vão passar. Assim como na nossa geração, podemos olhar para os nossos sistemas, os nossos governantes, e também diremos, eles vão passar. São homens. E aí, irmãos, muitas vezes nós pomos a nossa confiança nesses sistemas, nessas personalidades. No Salmo 118, está registrado, o Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? Nós tememos os homens. Nós trememos na base para falar com uma autoridade. Nós gaguejamos diante de uma autoridade. E esquecemos que eles são homens. O próprio Cristo, ele fala em Mateus capítulo 10, verso 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Nós já tivemos em situações onde não sabemos onde pôr as mãos, não sabemos como nos comportar diante de algumas autoridades. O Senhor está dizendo, não temam a esses, são homens. Temam aquele que tem o controle tanto da alma quanto do corpo. E é interessante que ele traz a figura dos príncipes, representa todo o poder, todo o sistema que possa acumular algum tipo de confiança. E ele diz, não há salvação neles. E ele começa agora no verso 4 a falar da morte de uma forma poética. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Ele fala, irmãos, de um fato irremediável que aguarda cada um de nós.
incluindo os príncipes deste mundo, embora eles não achem que isso venha a acontecer. A morte é algo inevitável. Ela pode acontecer de forma repentina, de uma hora para outra. Como ela pode ir dando sinais. E o interessante é que ele diz: tornam ao pó. Essa expressão usada por Davi faz referência à origem do homem. Gênesis 2,7 vai dizer que o homem veio do pó da terra. E Gênesis 3,19 diz que ele vai voltar ao pó da terra. É uma origem simples, ele veio do pó e ele volta ao pó. Isso mostra, irmãos, a validade do ser humano. E ele continua ainda, eles vêm do pó e eles voltam ao pó, e ele diz: perecem todos os seus desígnios, ou seja, os seus planos acabam, toda a riqueza será transferida, toda a herança será repartida, toda a pompa, toda a fama, todo o glamour do homem, isso tem um fim com a morte. Morreu, acabou-se. Talvez aquilo que lhe reste sejam algumas poucas memórias que em gerações serão esquecidas. Esses dias ouvi uma frase de um colega meu dizendo: eu olhei para minha esposa e disse, daqui a 50 anos, pessoas que a gente nem sabe quem são, morarão na nossa casa. Você já parou para pensar isso? Pessoas que talvez nem você nunca viu, não sabe nem quem são, mas daqui a 50 anos, se o Senhor não voltar, estarão ocupando a sua casa, dormindo no mesmo quarto que você dormiu. Talvez com uma pintura diferente, alguma outra reforma. Mas isso mostra a coisa finita do homem. Como é frágil, irmãos, o homem. O seu fim virá pó. Será que vale a pena nós depositarmos a nossa confiança em quem tem esse fim? Será que vale a pena nós depositarmos toda a nossa confiança em um ser que o seu fim é virar pó? Mas quantos não são aqueles que a sua vida inteira está dedicada a homens, a mulheres, que o seu fim será virar pó? E ele vai dizer: é triste quem age dessa forma, mas ao contrário, bem mais feliz será aquele que a sua esperança não está nesses, não estão nos príncipes, não estão nos sistemas. E agora ele vai para o verso 5 e ele vai dizer assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Aqui ele começa a trabalhar o antônimo presente no texto. Sua confiança não deve estar posta naquilo que pode virar pó, ou melhor, naquilo que vai virar pó. Sua esperança precisa estar depositada naquilo que é eterno, ou em quem é eterno. E aí nós devemos entender essa expressão, bem-aventurados, ou seja, ele não é só feliz, ele é bem mais do que feliz, irmãos. O bem-aventurado é aquele que é o objeto do favor e da graça de Deus. Todos aqueles que são alcançados por esse favor e por essa graça são bem-aventurados, são mais do que felizes. E aí, irmãos, somente por esse alcance podemos descansar da nossa fraqueza, pois ele encontrará o auxílio que necessita no próprio Deus. Lembra do exemplo, né? Eu confio no meu filho, mas eu tremo, eu não tenho tanta certeza assim. O salmista está dizendo: aquele que põe a sua confiança no Senhor, ele precisa e ele deve confiar sem titubear. Não é eu confio em Deus e fechar os olhos e aguardar, não. É fechar os olhos, é descansar no Senhor. Mas ele vai dizer: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. E a pergunta é: mas quem precisa de auxílio? Ou quando se precisa de auxílio? Nós precisamos de auxílio quando estamos necessitados, quando estamos perdidos,
quando estamos numa situação difícil, sem saída, quando a coisa está feia. E essa é a situação do homem. É a situação que o homem se encontra. E Davi vai mostrar, irmãos, que o auxílio certo é o Deus de Jacó, e não os príncipes que logo padecem. Davi está dizendo: você precisa de auxílio, você precisa de ajuda. Aquele que pode lhe ajudar é o Deus de Jacó. Ponha nele a sua confiança. Não ponha nos príncipes, porque logo, logo eles viram pó e a sua esperança vai junto com eles. E aí, a partir de agora, Davi ele começa a elencar diversos atributos, diversas qualidades, diversas características de Deus, para mostrar uma oposição de valores. Assim como também seria a sua intenção, irmãos, apontar o único refúgio para a fraqueza que abraça todo e qualquer homem. Vejamos o que Davi escreve como um cântico de louvor, como ele procura caracterizar esse Deus, que ele tinha todo o prazer e desejo de louvá-lo até que findasse sua vida. Ele começa a dizer: o Deus de Jacó é como se fosse uma assinatura, porque ele não somente Deus, mas aqueles leitores, eles sabiam que o Deus que prometeu a Jacó foi o mesmo Deus que prometeu a Abraão, foi o mesmo Deus que prometeu a Isaac, mas não só prometeu, mas também cumpriu as suas promessas. É como se fosse uma assinatura: o Deus de Jacó vai ser o seu auxílio quando vocês estiverem precisando. Mas bastava essa assinatura, mas Davi não se dá por satisfeito, e ele começa a expor aqui outros atributos. E no verso 6 ele diz: que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Volto a dizer, não percamos de vista a ideia central do texto, é confiança. E por vezes, irmãos, o ser humano, seja ele crente ou não, pode sim ser assaltado pela descrença. Podemos sim ser assaltados pelo desânimo, pela falta de esperança. Podemos sim ser assaltados pelos temores. Então Davi menciona o Deus Criador como aquele que tudo controla. E aquele que tudo controla também é capaz de pôr um fim a qualquer um dos nossos temores. O Deus Criador, que tudo fez, que tudo controla, Ele também poderá pôr um fim aos nossos temores. E como não bastasse saber que o Deus Criador pode nos livrar dos nossos medos e da nossa descrença, o salmista ainda complementa a promessa dizendo que Ele é fiel. E com isso, irmãos, não precisamos hesitar. Não sejamos como aquela mãe: eu confio no meu filho, mas esperando a bolada nas costas. O salmista está dizendo: é o Deus de Jacó que promete ser o seu auxílio. Então confie, sem temer, sem tremer na base. É o Deus que prometeu a Jacó e cumpriu, é o mesmo que promete na vida do seu povo e vai cumprir. É nele que precisamos depositar a nossa confiança, é nele que precisamos acreditar. São em suas promessas que precisamos depositar a nossa alma, a nossa confiança, sem duvidar. O Deus que criou, Ele é fiel, Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Então por que duvidamos? Porque não cremos como deveríamos crer. E Ele continua: Ele faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Interessante, irmãos, que o salmista ele vai começar agora a elencar um monte de situações, um monte de mazelas, um monte de problemas, um monte de situações, onde todas elas podem estar debaixo do controle de Deus. Se não, vejamos, ele está falando aqui sobre opressão, ele está falando aqui sobre fome. E aí nesse verso 7, ele procura destacar a justiça e a provisão de Deus. Outra coisa que não perdemos, irmãos, não devemos perder de vista, é que esse texto ele foi escrito para crentes, ele foi escrito para o povo de Deus, não foi um texto escrito para descrentes, para ímpios. Foi escrito para o povo de Deus, e não é o fato de ser esse povo quem era, que o faria isento de tudo isso que aparece no texto.
como por exemplo a opressão. Então, em resumo, Deus quer que a paciência do seu povo ela seja provada, e Ele convoca de forma clara os aflitos a não desfalecerem nas suas tribulações, mas com um espírito sereno, esperarem pelo livramento daquele que se manifesta como justo juiz do mundo. Poderemos sim ser oprimidos, poderemos sim ser perseguidos, mas o Senhor nos fará justiça. Ele nos fará justiça. Outra expressão que ele usa, a fome. A fome aqui ela pode ser entendida como qualquer outra necessidade, que também pode ser suprida pelo Senhor a seu tempo, fazendo com que essa espera, irmãos, gere confiança. O Senhor, Ele fará justiça aos oprimidos, e Ele dará pão aos que têm fome. Interessante, queridos, como a narrativa bíblica, ou seja, eu não sei se você tem acesso a um exemplar da Bíblia de Estudo de Genebra, mas a cada edição que ela lança, ela vai incrementando algumas coisas, né? Então nós vamos ler a introdução dos livros e tem lá onde Cristo está em cada livro, né? Onde Cristo está em Gênesis, onde Cristo está em Salmos, né? E aqui nós temos um texto, irmãos, que pela teologia bíblica aponta para Cristo. Não devemos perder isso de vista. O Senhor, o texto está dizendo que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. E aí a gente vai para o Novo Testamento, Cristo se apresentando e dizendo: eu sou o pão da vida, João 6,35, ou seja, Ele iria saciar todos aqueles famintos e fracos. O salmista está dizendo: vocês têm um Deus que saciará a fome de vocês. Vocês têm um Senhor que se apresenta como o próprio pão da vida para saciar-te, para alimentar-te, para fartar-te. E não podemos fugir da pergunta, irmãos: quantos cardápios nós já experimentamos na vida? Eu não me refiro, é lógico, aos cardápios físicos, mas o que nós temos procurado para saciar esse vazio dentro do nosso ser? Cristo é a solução. O salmista está dizendo: vocês estão com fome, estão sendo oprimidos, o Senhor é a solução. Ponham a sua confiança nele. E ele não para por aí, ele diz: o Senhor liberta os encarcerados. Não, ele não se refere aqui àquelas celas físicas, às prisões, embora que uma situação de prisão redunde em sofrimento, mas sim aquelas almas que estavam aprisionadas, aquelas que de alguma forma precisam de um escape do Senhor, de um livramento vindo do Senhor. E não podemos também fugir, irmãos, de quando olhamos para os milagres de Jesus, nós percebemos quantos encarcerados não foram libertos, quantos endemoniados não foram libertos, quantos religiosos não saíram das suas algemas, das suas cadeias religiosas, quantos doentes não foram libertos. O Senhor liberta os encarcerados. Que tipo de prisão nos encontramos? Estamos presos? Estamos acorrentados? O que nos aprisiona? É um pecado secreto? É algo que nos sufoca como se estivéssemos numa masmorra? A Escritura vai deixar claro que o alvará de soltura estará nas mãos do justo juiz. A chave da cela estará nas mãos daquele que diz: vai em paz. A chave para qualquer prisão está nas mãos do Senhor. É Ele quem liberta, é Ele quem alimenta, é Ele quem alivia, é Ele que abre os olhos aos cegos, como diz o verso 8. E nós podemos compreender com essa passagem que Davi ele não fala de um Deus, ele não fala de um Deus que cura pura e simplesmente. Essa abertura dos olhos diz respeito não só aos olhos físicos, mas principalmente aos olhos espirituais. Nós percebemos, irmãos, dos relatos dos milagres. Alguns cegos foram curados, mas bem além da restauração da visão, estava a restauração da alma, quando o homem seria capaz de enxergar espiritualmente,
seria capaz de enxergar coisas eternas e não somente coisas temporais. O salmista está dizendo: não ponham os seus olhos nos príncipes, daqui a pouco eles voltam ao pó. Ponham os seus olhos naquilo que leva à eternidade. O Senhor pode abrir os olhos de vocês. O Senhor vai abrir os olhos daqueles que ainda estão cegos, como um dia foi favorável nas nossas vidas e nos abriu os olhos. Quantos de nós também não éramos cegos? E o Senhor realizou o seu milagre, tirando as escamas dos nossos olhos, irmãos. E Ele vai adiante. O Senhor levanta os abatidos. E aí Davi, ele ressalta a característica de um Deus que pode fortalecer o fraco. Nós percebemos, irmãos, que existe aqui sempre um contraponto. Davi apontou a fraqueza do homem, mas também apontou a fonte que pode fortalecê-lo, o próprio Deus. O próprio Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Você consegue encontrar Cristo nesse texto, irmãos? O Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome, que liberta os encarcerados, o Senhor que abre os olhos aos cegos, que levanta os abatidos. Quantos de nós não estávamos nessa mesma situação, cansados, sobrecarregados? Ouvimos a voz do Senhor quando Ele disse: vinde e eu vos aliviarei. Mas talvez no nosso meio tenhamos pessoas abatidas. E o que tem nos abatido, irmãos? O que tem nos desanimado? O que é que pode causar esse desânimo? Por que as nossas expectativas elas foram frustradas? São as decepções causadas pelos homens? São as decepções causadas pelos irmãos? São as traições daqueles em quem punhamos a nossa confiança? São as boladas nas costas? É isso que gera desânimo? É isso que nos abate? Ao longo de todo o Salmo, Davi aponta para aquele que não falhará, para aquele que se manterá fiel a si mesmo, diferentemente daqueles que retornarão ao pó no final de suas vidas. As decepções, elas vêm, mas o que precisamos perguntar é: por que elas vêm? Por que estamos decepcionados uns com os outros? Será que pomos a nossa confiança uns nos outros e facilmente nos decepcionamos? Se estiver abatido, irmãos, o Salmo diz: o Senhor levanta os abatidos. O Senhor levanta os descrentes. O Senhor levanta os decepcionados. É Ele o caminho. O Senhor ama os justos. Nessa passagem, Davi ele destaca um Deus amoroso, um amor que se estende na vida dos justos. Mas aí nós precisamos perguntar: quem é esse justo? Quem é o justo? O Senhor ama o justo. Final do verso 8. Quem é esse, irmãos, que pode vir a experimentar o alimento para a sua alma sedenta? Quem é esse que pode experimentar o alívio para as suas dores? O desvendar dos olhos? Quem é esse que pode experimentar o próprio amor de Deus? Quem é esse que estaria na categoria dos justos e contaria com o amor do Senhor? Salmo 15, se você puder voltar lá para o início do livro. Salmo 15, irmãos, vai dizer assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra os seus vizinhos, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo,
mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Se estamos sendo abalados, provavelmente não temos procedido como orienta a palavra. Se temos sido decepcionados, é porque, irmãos, provavelmente a nossa confiança não está naquele que diz que é fiel eternamente. Se andamos pelos cantos chorando, cheio de mimimi, nhenhenhen, é porque estamos confiando nos príncipes, nos homens, que daqui a pouco voltam ao pó. Precisamos entender que esse justo não se tornou assim por vontade própria, mas ele foi primeiramente tocado pelo Senhor. Não é o nosso agir, irmãos, que garante a ação divina, é a ação divina que nos fará agir, é o seu fôlego, é a sua graça que nos dará vida, é a ação dele que nos fará caminhar como orienta o Salmo 15. Não é a nossa própria vontade, ela é falha, nós falharemos inúmeras e inúmeras vezes. Por isso, recorramos a esse Deus. E ele continua, verso 9: o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. E aí esse verso ele se divide em dois. Primeiro, Davi fala sobre o Senhor, que é protetor, que é provedor, e com essas características ele começa a se encaminhar para o final da lista dos atributos do Senhor. Interessante, irmãos, como aparecem aqui o órfão e a viúva, também o peregrino. E aí, irmãos, são personagens presentes em toda a narrativa bíblica. E como esses mesmos, eles representam os mais necessitados do cuidado divino e da igreja. Nós temos diversas instruções no Antigo Testamento para que o povo ele não abandonasse o órfão, a viúva e também o peregrino. Aí a gente vai para o Novo Testamento da mesma forma. O órfão, a viúva, o peregrino, eles são como o alvo do cuidado do Senhor. E aqui o salmista faz questão de enfatizar mais uma vez: o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. É mais um atributo do Senhor, um Deus que providencia, um Deus que cuida, um Deus que protege. E aí nós precisamos entender que todos esses atributos, irmãos, eles poderão ser observados na vida daqueles que mantêm uma aliança com Ele. Essas características, elas são percebidas na vida de todo ser humano. Davi, ele faz questão de ressaltar que Deus, ele apoia a causa dos fracos, mas ele frustra o orgulhoso, o poderoso, o corrupto. O Senhor, ele está atento a tudo aquilo que o povo dele pode passar. O Senhor está atento, cuidando, zelando. Mas aqueles que não são do teu povo, aqueles que os seus desígnios, os seus planos acabarão com a última respiração. Ou seja, naquele mesmo dia que eles morrerem, os seus desígnios se acabam, os seus planos se acabam. Interessante, irmãos, como nós nos deparamos com a morte e ela precisa nos fazer refletir. Ontem nós fomos atender uma ocorrência em uma cidade aqui vizinha, onde uma jovem senhora, ao atravessar a rua para se despedir da sua filha, foi colhida por um veículo e a sua vida foi ceifada. Uma morte inesperada, sem avisar,
não houve chance de despedida, não houve uma preparação para isso. E ali nos deparávamos com um corpo coberto, diversas pessoas lamentando aquela situação, e nós refletimos justamente sobre esse texto. Não conheço, não a conhecia, e eu não sei se ela está enquadrada no que o salmista diz: não ponham a confiança em quem voltará ao pó. Seus planos, os seus desígnios encerraram ali. Continuarão os desígnios e os planos dos filhos, dos familiares que ficaram, mas os dela encerraram ali. Refletia sobre a fragilidade da vida e naquilo que o salmista diz: eles voltam ao pó. Onde está posta a nossa confiança, irmãos? Nós confiamos naquilo que volta ao pó? Volta ao pó, que de uma hora para outra poderá deixar de existir, que de uma hora para outra já não sentiremos o seu cheiro, o calor, ouviremos a voz. Temos posto a nossa confiança em homens. Nossa confiança está na nossa esposa, no esposo. Nossa confiança está nos filhos, está na liderança, está no nosso líder. Onde é que está a nossa confiança? O salmista ele vai finalizar dizendo: não confie naquilo que é temporal. E ele encerra dizendo: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. E ele encerra esse cântico falando do governo de Deus. Ou seja, é um governo eterno. Davi ele não se refere apenas ao governo eterno de Deus, mas ele frisa um governo de aliança, de um rei e seu reinado, de um rei e dos seus súditos. E por fim ele vai deixar claro mais uma vez, quando ele se refere, ó Sião, que todos esses atributos, essas qualidades que ele expôs, como fidelidade, como providência, como amor, força, liberdade, poderão ser percebidos por aqueles que um dia foram chamados, que um dia ouviram a sua voz e que passaram a ser governados por esse Deus. Aleluia! Deus seja louvado por todas essas verdades aqui expostas. É o que o salmista diz. Ele finaliza o salmo e diz: aleluia! Que todas essas verdades possam ser cantadas, mas possam ser vividas. E diante de um texto como esse, irmãos, é inevitável nos perguntarmos: em quem temos confiado? Talvez a maioria dos que aqui estão sejam professos, sejam cristãos, e podem cantar e falar abertamente que confiam no Senhor. Mas será que isso não seria apenas uma teoria? Quando na prática, muitos de nós, irmãos, possamos adorar o nosso próprio ídolo chamado autossuficiência, chamado eu. Quantos de nós confiamos no nosso recurso, confiamos no nosso intelecto, nos nossos diplomas, confiamos nos nossos bens, confiamos em nós mesmos. Nós precisamos abrir mão da confiança em coisas fúteis e passageiras e passarmos a viver uma fé genuína, uma fé verdadeira, que saia da teoria para a prática das nossas vidas. Será necessário, irmãos, outra situação coletiva, onde todos sejamos postos numa mesma situação e mais uma vez sejamos testados com relação à confiança no Senhor? Estava aqui ouvindo a igreja, vendo a igreja, e vendo como é bom ver a igreja cheia. Mas na época da pandemia, irmãos,
quando víamos aqui poucos irmãos, 5 ou 6 no máximo, e nos perguntávamos: confiamos no Senhor? Será necessário outras situações para provar a confiança do povo de Deus? Será necessário, irmãos, outras situações onde a nossa fé precisará ser vivida na prática. Mas como é que eu vivo essa fé na prática, Rodrigo? Como seria vivenciar de forma espelhada todo esse cuidado de Deus para com o necessitado exposto no texto? Nós vemos aqui, irmãos, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que olha para o seu povo. Mas nós vemos instruções para como a igreja também deve olhar para esse que um dia esteve na mesma situação que nós. Como viver essa fé prática, irmãos? Como ser instrumento de alcance na vida daqueles que estão enquadrados aqui, aqueles que estão famintos, os presos, os cegos, os abatidos, os peregrinos. O Senhor cuida desses, mas o Senhor usa a sua igreja para cuidar desses também. Como seria então compreender Tiago 1:27, quando diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Não basta apenas crer de forma correta, se faz necessário agir de forma correta, como orienta o Evangelho. Se somos cristãos, irmãos, como temos olhado para aqueles que estão numa situação de que um dia nós estivemos, como olhamos para aqueles que estão cegos, como olhamos para aqueles que são fracos, como olhamos para aqueles que são perdidos. Conversava com um irmão um certo dia, e ele relatava um testemunho pessoal, quando após ser alcançado pelo Senhor, ele olhava para os crentes que pregavam na rua e pensava: por que é que eles não pregaram antes para mim? Por que é que demoraram tanto? E aquilo muito me chamou a atenção, irmãos, porque nós nos colocamos numa zona de conforto. Aqueles que já experimentaram o que o mundo oferece, entenderam a urgência de alguém um dia pregar o Evangelho para a gente, e por meio desse Evangelho, o Senhor nos conceder a oportunidade de sairmos daquele lugar. Aí nós tivemos a nossa roupa trocada, as nossas vestes trocadas, o Senhor nos deu um banho, nos fez nova criatura, somos agora uma ovelha limpinha. Aí a gente esquece que lá fora ainda existem muitos cegos, perdidos, fedidos por causa do pecado. Mas já garantimos o nosso ingresso. Nos damos por satisfeito. Como a igreja olha, irmãos, para o mundo. Como a igreja prega a esse mundo. Quem vai levar o Evangelho que liberta se não for a igreja? Mas como viver isso? Nós sabemos disso. Sabemos que somos nós. Sabemos que precisamos levar o Evangelho. Sabemos que sabemos a forma como pregar o Evangelho lá fora. Mas saber é uma coisa, fazer é outra. O salmista, ele mostra esse Deus zeloso, cuidadoso para com todos esses. E um dia, faça tempo ou não, nós estávamos aqui como esses, oprimidos, cegos, famintos, aprisionados, abatidos,
e fomos alcançados pelo Senhor. E aí a gente vive uma religião, mas muitas vezes a religião não é pura como deveria. Às vezes vivemos uma religião onde não amamos. Quem esteve hoje pela manhã há de lembrar do sermão. E se não amamos, nós não conhecemos esse Deus. Vivamos na prática, irmãos, o Evangelho. Estejamos atentos para os órfãos, para as viúvas, e que venhamos nos guardar incontaminados do mundo. E por fim, em dias que nos cercam, irmãos, que nos podem trazer uma atmosfera de incerteza, essa é uma porção da palavra que consola o nosso coração, que nos instrui a descansarmos na soberania de Deus. Mesmo que as circunstâncias possam mudar, o Rei permanece em seu trono. Nós não devemos esquecer que esse Rei, Ele vê, Ele cuida, é um reino de paz para os que nele esperam. Mesmo em meio ao caos, ao medo, à tristeza, ao desespero, Ele nos chama a descansarmos em seu cuidado e em seu amor. Quando dissermos como cristãos, pomos a nossa confiança em Deus, não precisa temer, a bolada não vai chegar nas costas. O Senhor não irá nos trair. Ele é fiel. Ponhamos a nossa confiança nesse Deus. E digamos, como disse o salmista, aleluia, louvado seja Deus por essas verdades. Ó Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor nos instruiu nesta noite a pormos a nossa confiança no Senhor, a abrirmos mão do nosso eu, da nossa autossuficiência. Uma palavra amorosa, uma palavra que nos encoraja, mas uma palavra que nos desafia, uma palavra que nos instrui, ó Deus, uma palavra que nos desperta. Aleluia pela tua palavra, louvado seja o Senhor por ela, por essas ricas e preciosas verdades, que elas possam ser aplicadas ao nosso coração, Pai, em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, fiquemos de pé, nós vamos